Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja da Família. Hoje eu estou com a alegria de receber esse homem de Deus, que é uma história que eu tenho certeza que você vai ficar bem curioso em ouvir. Eu vou fazer todas as perguntas porque eu também estou bem curiosa. Ele era ex-paquito e hoje ele é missionário. Vamos conversar com o pastor Alexandre. Pastor, muito obrigado pela tua presença aqui. É uma alegria diante de Deus te receber. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez passando por Orlando. Gentilmente, pastor Lécio, toda a equipe nos recebe assim de uma maneira muito especial. Então, viemos trazer mais um relatório, falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito no campo. E é muito importante a gente poder dar esse feedback para que as pessoas possam continuar orando, divulgando o projeto, as redes sociais, contribuindo. E é isso, então, estou muito contente de poder estar aqui com você. Me fala um pouquinho como é o teu relacionamento com o pastor Lécio. Vocês conhecem há bastante tempo? Sim. Eu vejo que ele tem muito carinho por ti, né? Eu penso que tem. Eu acho que sim. Sim, nos conhecemos há muitos anos. Na verdade, eu comecei a frequentar cultos e tudo mais na região da Flórida, especificamente de Orlando, desde 97. Então, tem alguns pastores amigos que até hoje estão aí firmes e tudo mais. O pastor Lécio, no meio dessa caminhada toda, não foi desde 97, claro, mas há bastante tempo a gente se relaciona. Quando eu venho para a América, agora fazia o quê? Desde a pandemia eu não vinha, então vai para mais de 3 anos, eu vim final de 2019, mas assim, um relacionamento muito bacana. A gente agradece, né, a disponibilidade e o carinho sempre de nos receber aqui. A Igreja da Família é uma igreja missionária, né? O pastor Lécio tem esse coração para missões, incentiva a todos nós a termos um coração para missões. Então, a vinda de vocês certamente é uma bênção para nós. Mas eu quero começar falando como é que foi a tua vida antes de Jesus? Porque todo mundo sabe que tu era famoso. Eu nasci em 88, então 88. Eu não era muito do meu tempo, né? Eu era criança, recém-nascida. Bebê, né? Bebê, Mas, certamente, muita gente te conheceu, muita gente soube da tua história. E aí veio Jesus que bagunçou a bagunça e colocou tudo no lugar. Como é que foi essa tua trajetória? Na verdade, eu comecei bem cedo na música. Então, 1988, exatamente, foi quando eu entro para o grupo. Já tinha alguns garotos já escolhidos, mas precisava de um cantor da equipe. Então, aí eu fiz vários testes, entrei para o grupo. Nesse meio tempo, aprendi bastante coisa, principalmente parte técnica. Era muito forte isso, as nossas equipes, desde coreógrafo, contra-regras, diretores, produtores. Então, eu tirei o máximo de proveito para poder trazer para uma carreira solo. Eu já entrei de olho na carreira solo. Então, eu já sabia que aquilo lá era só um período da minha vida para o plano que eu tinha, a trajetória que eu tinha em mente. Eu não conhecia Jesus ainda. Eu vim a ter o impacto de Jesus em fevereiro de 95. Então, no grupo Paquitos, eu fiquei até 92. Parti para a carreira solo, ainda com a própria gravadora, né, que é uma afiliada à Som Livre, a RGE. Ainda era aquele disco de vinil, né? Então, lancei esse primeiro LP, fizemos turnês do Brasil, exterior. E em fevereiro de 95, eu estava indo para um lançamento da Mundial de Música. Foi quando Jesus impactou a minha vida, não permitiu isso. Então, como eu até falei um pouco hoje, começa uma desconstrução quando Cristo impacta a minha vida, aquela paz que o mundo não pode dar, né? E eu senti aquilo. E eu falei, bom, não tem mais como eu viver sem essa paz, eu nem sabia o que era. Na verdade, eu não sabia o que era a paz. E quando eu senti aquela sensação, eu falei, é isso que eu quero não quero que isso nunca mais saia da minha vida. Então, comecei a entender um pouco melhor, indo para os cultos. Aí fui direcionado a fazer teologia, para me preparar. Eu já tinha um coração voltado
para usar as artes, né, os dons que Deus tinha me dado, tanto na música, em teatro, jogral, essa coisa toda. E dali para frente, todos os dons que Deus tinha me dado, bom, vou reverter agora para a proclamação do Evangelho, palavra de Deus, seja cantando, dançando, se apresentando, atuando, enfim, no que for. Mas daqui para frente agora, só com a palavra de Deus. Então, Pastor, tu falou uma coisa muito interessante no culto. Eu até anotei no meu bloco de notas do celular. Tu disse assim, achei aquilo... Eu vou parafrasear o que tu falou, né? Tu disse assim, antes eu buscava a minha fama, isso. mas agora eu busco a fama de Jesus. Então, agora, antes tu queria se fazer conhecido, agora tu quer fazer ele conhecido. Exatamente. Como é que foi essa tua busca pela fama? Tu tinha quantos anos? Era jovem, adolescente? Eu comecei muito precoce, já em propaganda de TV. Meus pais me iniciaram nesse meio, nesse métier todo. E daí comecei fazendo propagandas. Depois, comecei com bandas, eu comecei tocando muito precoce. Então, fui despontando, passei no piano, depois passei para a bateria. Com 13 anos, eu já tocava em 2 grupos musicais. Assim, 2 bandas, tocando bateria com 13 anos. Aí já dançava também. Então, as coisas foram acontecendo. Né? Tu é um artista completo, em todas as áreas tu conseguia Na verdade, é porque eu nem gosto muito de ficar falando isso, senão até parece, toca, canta. Mas, na verdade, Michael Sullivan e Paulo Massadas, produtores musicais da época, foram meus primeiros produtores. Foi quando eu aprendi com eles a produzir disco, a entender uma montagem de uma letra de uma música. Então, a minha escola, o início, já comecei com o Sullivan e Massada, que para mim, assim, já, da época secular, tudo era um negócio. Eles escreviam, produziam, todo mundo da época, de Roberto Carlos a tudo, o que tinha secular. E daí, eu tendo essa experiência, eles queriam comigo, o Sullivan queria, me fazer um showman, ou seja, o show que eles iam montar com a turnê mundial era eu tocando bateria e cantando. Então, ia subir uma bateria eu cantando. Depois eu ia tocar piano cantando, depois um solo de dança, aí street dance, de repente aí parava, eu entrava com violão, voando com violão, cantando. Então era assim, tocando os instrumentos, cantando, e também dançando e cantando. Ia ser um negócio muito diferente, muito bacana. Só que aí Jesus não permitiu isso. Ele te livrou de ti mesmo, né? E se acredita que, por exemplo, até me perguntaram, mas Alexandre, por que você não faz isso então? Você monta show, você monta tudo, você monta. Sua vida foi isso. Eu fui montado e fabricado para ser um poste-ídolo do showbiz, aqueles shows de estádio, aquela. Então, aquilo foi a estrutura que eu fui preparado para fazer. Só que Jesus não permitiu. Aí ele fala, então, mas então por que você não faz gospel? Não faz para Jesus isso. Tentei até no início da minha conversão, mas as portas fechavam. Tipo assim, porque eu não via muito sentido. De repente, eu tocando, daqui eu estou na bateria. Tudo bem que seja louvor, mas está muito, muito, né? Então, assim, too much. Como diz o americano. Aí o Senhor não permitiu isso. Tentei umas 2 vezes. Tinha até pessoas para investir, mas ficou um negócio sem sentido. Na verdade, então, é para glorificar Deus, é para mostrar o que você toca. Como foi o teu processo de... Eu fico imaginando, né? Tu lá, um jovem famoso, lá no início dos anos 90, em todos os programas de televisão, rádio, CD, enfim, tudo. E aí tu se converte, conhece Jesus e Deus manda tu mudar de vida. Eu acredito que deve ter acontecido uma quebra de orgulho, de prestígio social, muito grande para ti, né? Como que foi isso, de tu estar lá em cima e de repente Deus dizer assim, não? Foi brusco o negócio. Porém, eu estava tão focado em conhecer a palavra e aquela sensação de paz estava tão nítida e latente na minha vida que eu até nem lembrava muito já do que eu galgava. Porém, é evidente, eu fui muito incisivo e decisivo nas minhas ações. Exemplo, eu tinha, naquela época, eram agendas escritas, assim, com telefone, Maria, produtora, tal, não sei o quê. Aí o telefone escrevia ali. Então, hoje não tem mais isso. Hoje nem sabem o que talvez é isso. Mas eu tinha 17 agendas dessas, com nomes de produtores, artistas, pessoas relacionadas.
Por exemplo, eu peguei aquilo tudo do secular e joguei no lixo. Então eu não deixei brecha, tipo, para voltar a ficar olhando para aquela agenda, não vou ligar para fulano. Foi repentino. Eu tinha que tomar uma posição, porque não dá, às vezes, não citando nomes, mas tem pessoas que, me converti, aleluia, estou naquele processo, vamos entender? Vamos. Mas está naquele processo, mas muitos anos, tipo assim, ainda fazendo coisas que Jesus não cantaria ou não dançaria, e indo para culto domingo. Então, assim, é muito confuso isso. Aliás, está na moda hoje em dia, né, pastor? Não sei se tu vai concordar comigo, mas eu, quando me converti, há 20 anos atrás, a gente não ouvia pessoas famosas que eram cristãos. A gente ouvia um ou outro aqui e ali, que a gente, né... Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo quer ser de Jesus, todo mundo quer orar antes de subir no palco, e daí sobe no palco e canta músicas que, é isso como tu falou, que Jesus não cantaria, né? E aí foi essa... Para ti foi da água para o vinho, do dia para a noite. Quem que falou de Jesus para ti? Quem te chamou e disse? Foi sobrenatural, ninguém. Ah, é? Foi. É porque eu não contei esse, porque eu já tinha contado outras vezes aqui. Bom, eu estava saindo de um estúdio, a mais ou menos um quarteirão e pouco, de um local onde estavam regulando o som. Era um culto que tinha tipo de 12:00 a 1:00, no centro de São Paulo. Era um cinema, um antigo cinema, que era então uma denominação evangélica. Ou seja, mais um motivo para a acústica do cinema não permitir que eu ouvisse a quase um quarteirão. Sim. Então foi sobrenatural, porque eu tinha outros segmentos também religiosos que eram contrários à palavra de Deus. Eu resumo assim nessa frase, o pessoal já entendeu, até mesmo porque por censura, uma série de coisas, e também para não ficar dando crédito para o diabo. Então, assim, eu sabia o que eu fazia antes de Jesus, eu era consciente do que eu fazia. Então, imagina agora com Jesus, eu preciso fazer muito melhor do que eu fazia para o inimigo. Então, foi uma coisa assim. Deus te pegou ali que nem Paulo. Foi uma coisa mais parecida assim, parecido. Porque ele fez ouvir uma coisa que era impossível, então eu falei, isso é sobrenatural. O que está acontecendo? Então, daquele momento, aí eu fui seguindo o barulho, subi, ainda regulei o som para os caras, porque o técnico não tinha ido. Eu segui o barulho porque estava feio o som, eu queria bater em quem estava tocando. Essa foi de tamanha arrogância. E eles te reconheceram lá? Na hora que eu entrei, eu não bati mais em ninguém. Porque daí não podia. Porque daí, Paquito. Aí o ego inflou. E aí tudo bem, aí eu ajudei a regular. O técnico não veio, eu falei que o som está horrível, tal. Pode regular. Ajudei, ajustei e fiquei. E ali, então, eu tive esse impacto de Jesus na minha vida. E é uma coisa que eu sempre falo, não é uma coisa, primeiro o amor, não tem que acabar nunca. Não pode. Primeiro o amor, é o amor. É o amor. Então, essa conexão, quando Jesus está, tem que ser linear, ou então, no mínimo, crescente em algumas vertentes, em alguns pontos. Por exemplo, eu tenho que desenvolver mais o fruto do Espírito, então, está faltando um pouquinho mais de amor, vamos desenvolver. Misericórdia, ok. Então, vai ter situações que o Senhor vai permitir para desenvolver alguns pontos do fruto do Espírito. E assim, domínio próprio, né? Então... Pastor, e aí quando tu se converteu, que tu decidiu abandonar tudo, como é que a tua família reagiu? Eles que te incentivaram desde o começo, que te apresentaram a esse mundo? Não. Eu, inclusive, levei minha mãe e meu irmão. Meu pai já tinha falecido. E aí, eu peguei e fui... A coisa foi acontecendo. Eles não acreditavam. Demorou um tempo para eles acharem... Porque eu era muita tranqueira. Não dá, não tem noção. Até no meio artístico, falava, pô, Xande, pelo amor de Deus. Era. Eu era esquisito. E, de repente, então, acontece um negócio desse. Então, foi com o tempo, mudanças de atitudes e tudo mais que aconteceram, que o próprio Jesus. Então, daí estudei a palavra, me matriculei, fiz teologia, bacharel em missão transcultural, no Betel Brasileiro. Depois eu fiz também Instituto Shekinah. Aí estudei bastante sobre demonologia, angelologia, estudo sobre os anjos, porque eu era envolvido muito pesado antes com outras coisas, ocultismo. Então eu queria saber biblicamente o que Deus fala sobre isso, até que ponto, será que eu posso dar ordem a anjo? Não posso, o que é? Então eu precisava entender isso aí. E sempre estudando muito. E já ali no centro de São Paulo, evangelizando, mendigos,
garotos de rua ali que cheiravam cola, que era o que tinha na época ali no centro de São Paulo. Eu era boêmio, então não tinha sono de noite, porque artista, então você vai jantar, acaba show, bom, então eu não tinha sono de madrugada. Então vamos usar a falta de sono para evangelizar, né? A turma que está acordada de madrugada, né? E aí, pastor, tu conheceu a tua esposa nesse processo? Isso. E vocês decidiram, vocês já se envolviam com missões antes ou com ela vocês decidiram ir para o campo missionário? Não, ela já tinha um envolvimento missiológico lá na cidade dela, ela é de Minas, e eu deixei bem claro, falei, olha, eu não sei o que Deus tem exatamente, mas eu já tenho esse tipo de trabalho, eu gosto de trabalhar com os menos favorecidos, o povo carente, pobre, mendigo, favelado, curto isso. E é isso? Então, ok. E ela aceitou e disse, vamos. Sim. Aí ela falou, tudo bem, porque ela já tinha uma convicção também de Deus, então, e aí o Senhor uniu, né? Então foi uma coisa debaixo de oração, tudo. Eu estava numa fase assim que eu estava muito em oração, muito de jejum, indo para monte, um monte de coisa assim, para poder, eu não podia errar, porque uma esposa errada... Nossa, isso é verdade. É um pepino, é um problemão. Escutem jovens, da minha câmera aqui, escutem jovens essa verdade para você que é solteiro. Não pode errar na escolha da esposa, né, pastor? É verdade, então observa, vê como é que essa moça se comporta com os pais dela, se ela é grossa, se ela respeita, se ela ajuda, se ela é uma pessoa bondosa, e vice-versa, né? Tu acredita que a escolher ela como tua esposa foi fundamental para o teu ministério como ele é hoje? Sim, claro, sem sombra de dúvida, não tem dúvida, porque a Bíblia até fala que a esposa ela é auxiliadora, idônea. Então, eu entendo que não é machismo, por favor, não é isso, mas é o que a Bíblia diz. Então, ela vai auxiliar do meu lado aquilo que Deus está dando como direcionamento. Então, eu precisava dessa auxiliadora que me ajudasse a ver coisas e ter percepção que só a mulher foi criada para ter, como o homem tem outras percepções. Então, unindo aquilo em um mesmo propósito, no mesmo objetivo, com a bênção de Deus, aí acontece o que vocês veem aqui, que com certeza a gente trabalha junto, nós estamos juntos, com 22 anos casados, né? E 22 anos juntos, literal, tipo, não é ela trabalhando de manhã ou eu de manhã, chego à noite. É o dia inteiro juntos. É o dia inteiro, todo dia, sempre, 22 anos assim. E como foi o chamado de vocês para missões, para vocês saírem do Brasil e irem às nações? Então, vamos lá. Eu orei a Deus e pedi, né, que eu queria, se fosse do plano de Deus, eu levar o evangelho para as crianças, jovens e adolescentes do lugar mais pobre do planeta. E o Senhor me enviou para o Níger. Então, mas a gente já estava casado, só seguindo o fluxo. E assim começou, tudo do zero, enfim. Foi bem difícil, mas o Senhor sempre dando escapes, direcionamentos e guiando, levantando pessoas, parceiros, amigos e acrescendo as pessoas com o que Ele queria lá do Níger mesmo para poder levantar uma igreja fortalecida. Quando eu falo igreja, não é templo, é igreja, pessoas. Porque lá vocês não podem ter essas coisas, né? Pode ter templo, mas é um alvo fácil, é um país islâmico, então é melhor a gente evitar e estar sempre tranquilo, né? Porque já queimaram, inclusive, nossa casa uma vez. Como que foi essa história, pastor? Foi um ataque que teve em 2015, não só a nossa casa, mas a todos os lugares ocidentais, principalmente cristãos. Eles sabiam que vocês eram cristãos? Eles tinham um target de vocês? Não, eles tinham tudo. Eles mapearam isso há pelo menos 2 anos. Eles estavam mapeando tudo. E a gente sabe, porque eles me chamam de aleluia lá até. Então, eles te chamam de aleluia? Aleluia, o Alex. Lá se fala o francês, mas tem vários outros dialetos. Mas, então, foi tudo armado. E aí umas crianças vieram na frente, porque ouviram... Papai, estão vindo para cá, falaram que estão indo para a casa do Alex, e já tinham queimado algumas outras coisas. Se as crianças não vêm nos avisar, eles iam chegar, a gente já está em casa. Então foi o tempo delas avisarem, o tumulto estava vindo. Vocês estavam em casa e elas foram na casa de vocês. Foi sábado de manhã, E aí vocês pegaram o que tinha? A gente viu numa distância assim, daqui na câmera, mas um pouquinho mais, aqui na porta. A gente entrou no carro de cá e saiu para cá. E só levaram consigo o quê? Só documento? Só o computador, que ainda dava na mão, e os passaportes, acabou, o resto tudo queimado. E vocês perderam completamente tudo? De 2002 a 2015 foi tudo queimado.
E nunca conseguiram saber quem foi, ir atrás? Não, sim, porque... são duas, foram grupos, a gente só não fala nome, mas grupos extremistas. E aí, como é que vocês voltaram para casa? Vocês foram para onde? O que aconteceu? Não posso falar. Ah, tá, desculpa, então. Esse é segredo. E Segredo está, porque se acontece de novo, daí tem que saber você para onde ir. falou, o lugar tem que arrumar outro. Mas é sério, porque é o seguinte, é um país islâmico, então a gente até pede, né, para ter essas cautelas, até do que falar, nome e tudo. Mas nós ficamos no país, isso eu posso falar. E aí vocês reconstruíram tudo de novo com o apoio de pessoas que amam a Deus e que ajudavam vocês. Várias pessoas, né, a gente louva a Deus Deus levantando pessoas, e quando souberam para interceder, a oração é muito importante, a gente agradece, né? Então você pode até depois seguir, até para conhecer um pouco mais sobre isso, @Niger, peraí, é isso, amor? @AGDNiger. Vamos deixar na tela aqui, vocês podem seguir lá no YouTube. Isso, e tem um @Alexandre Canhone Oficial, que aí é na parte de louvor, de adoração. Então, mesmo fazendo esses trabalhos lá, a gente trabalha com crianças, as crianças mais pobres do mundo. Então, tem apadrinhamento, tipo $30 mês. Como que alguém faz para apadrinhar uma criança? Tem o Zelle também, então pode estar aí para quem mora nos Estados Unidos. Você é só entrar, fazer um Zelle, $30 todo mês. Tem o nosso, então, numa das redes, você manda só um zap para a gente. Olha, esse apadrinhamento vai dar comida, educação? Isso, você vai adotar uma criança, porque com $30 a gente consegue pôr no pacote da creche ou da adoção para a criança que já saiu da creche e está indo para a escola. Então, no combo dá para dar, porque não fica nada para o administrativo. Então, $30 são $30. Não vai $7 ou $20 e fica o X para o administrativo. Não, é integral. Então, a gente consegue fazer isso. Pastor, tu falou no culto antes que tem crianças ali que 83% da população tem uma refeição por dia, é isso? E vocês conseguem levar alimento para essas crianças? Como é que é o projeto social de vocês em relação à comida? Vamos lá. Então, tem 10 projetos de nutrição, onde são hoje cerca de 800 crianças recebem uma refeição no dia. Então, um arroz com molho, macarrão, às vezes a gente dá sardinha também, um legume dá para dar às vezes. A sardinha e o legume, a picanha é o prato especial. Seria o top, Então, a gente já chegou às vezes em creche com, por exemplo, para 50 crianças, 1 quilo de carne no molho, só para dar um gosto. Então, o alvo e o target, né, o objetivo nosso lá, é falar do amor do Senhor, ainda quando crianças, nos programas de nutrição, vão para as creches. Da creche, a gente está com essa ideia, já temos o terreno, estamos precisando construir um muro para fazer a escola. Então vocês estão na construção da escola. É isso aí, pessoal, entendeu? Aí, quem quiser... Eu ia te perguntar, quem quiser apoiar a construção da escola, também entra em contato nas redes sociais e pode doar o valor que quiser. Isso. E por que da escola é tão importante? Porque mesmo você apadrinhando uma criança conosco numa escola laica, ela não vai ter o fundamento cristão. Sim. E conosco, ela pega desde do programa de nutrição pequenininha, entra para a creche, da creche já entraria na escola, só saía para a universidade. Aí completamente fundamentada no Senhor. Então, é muito importante isso, pessoal. Orem, divulguem nas suas redes os nossos contatos. Às vezes você tem um amigo empresário, que às vezes, um amigo americano, que às vezes, olha, tem condição, mas não sabe o que fazer. Tem isso, eu acho que tem muito disso. Muito. Aqui em Orlando, a gente vê muitas pessoas que têm... E às vezes $1, quando a gente manda para países assim, vira uma quantidade grande, né? Então, está aí, está aberto. Então, esse é o objetivo. Pastor, eu queria que tu contasse para a gente um testemunho, algo que foi assim, que você falasse assim, cara, por causa dessa criança valeu a pena, por causa dessa família já bastou, assim, um testemunho que inspire quem está nos assistindo e nos ouvindo a querer ir para o campo missionário também. Só fica difícil, mas eu vou contar dezenas, mas, por exemplo, vamos lá. Porque são 20 anos morando no Níger. Quantos anos? Para 21 já, 21. Desde 2002, né? Bom, vamos lá. Eu vou falar um dos meus filhos, pronto. Não vou dar nome. Então, esse menino, ele, pequenininho, passava em frente da minha casa, jogava pedra no meu portão, cuspia em mim, falava que ia me matar.
Foi educado assim. Não, porque você é um muçulmano, você está num país islâmico. O cristão, o que é isso? Era uma ofensa, né? Então, você quer xingar alguém, um muçulmano, você chama ele de cristão. É um palavrão assim, do mais horroroso, né? Então, ele hoje, passando o tempo, então, ele, um discípulo de Jesus, tinha uma tendência, um viés ali para a administração. Então, ele se converteu, um dos filhos, né, morou, né, junto. Ele estudou administração, pós-graduação, e hoje ele faz parte do office na parte administrativa, né, um rapaz super inteligente, toca piano, autodidata, compõe. Então, Parece assim, que já tem até os teus dons e os teus talentos. Pois é, ué. Do pai. Não, né? ele está ali, casado, um casalzinho de filhinhos, também com uma outra serva do Senhor, que cresceu junto. Então, se Começou fosse só por te ele, já tocando estava pedra na tua casa e querendo me chamando... matar. Já pensou se eu fosse desistir? Então, isso é só para te encorajar, porque às vezes aquilo que está acontecendo, você vendo fisicamente, tem alguma outra coisa que vai vir que a gente não está vendo, mas o Senhor sabe. O Senhor da história sabe. Então, a gente está atento aos sinais e ver o que Deus tem para cada um. Pastor, para a gente encerrar, eu queria fazer muito mais perguntas, se eu pudesse, né? Mas qual que é o conselho, a palavra que tu daria para todo jovem que tem o sonho de ser missionário e de ir às nações? Muito bem. Primeira coisa, honra teu pai e tua mãe. Procure pegar aquele texto que Jesus fala: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga, depois me siga. Seguinte, o negar a si mesmo é você realmente se entender, se compreender, para você negar de fato aquela vontade que você tinha, para que Jesus faça a vontade dele na sua vida. Agora, antes de você ir para qualquer nação, qualquer lugar, você tem que ser discípulo dentro da sua casa, a começar com o seu quarto, deixar tudo organizado, ajudar teus pais ou quem está ali com você cuidando de você, deixando tudo limpo, arrumado, ser pontual, cuidado com horários. Mas que isso? Isso é uma vida militar? Não, isso aqui é treinamento, porque as coisas de Deus e o reino de Deus é tudo muito correto, não dá para fazer nada relaxado. Então, se você não treinar isso e for tendo como um hábito de vida, desde pequeno, ok? Você não vai dar bons resultados, porque daí ainda mais com ninguém te falando o que você tem que fazer, você faz, então você também não vai dar bons frutos no campo. Então, primeiro seja Jesus o primeiro na sua vida, você procurar ler bastante sobre a vida, obra, ministério de Jesus, e procurar aplicar o máximo na sua vida. Então, seja primeiro dentro da sua casa, com a sua família, um discípulo de Jesus. Glória a Deus. Se você tem o sonho do campo missionário, ou se você conhece alguém que tem o sonho do campo missionário, envie esse podcast para quem você conhece e quem sabe as palavras do pastor vão se tornar para essa pessoa também uma resposta de oração. E se você diz assim, mas Mari, eu não posso ir, né? Mas eu quero contribuir financeiramente. Contribua. A gente, principalmente se você mora nos Estados Unidos, a gente tem tanta fartura de tudo aqui, né, pastor? Verdade. As pessoas... aqui nos Estados Unidos a gente não passa calor, por exemplo, porque todos os cômodos da casa têm ar-condicionado, todos os condomínios têm uma piscina, a gente tem a Disney nos fundos de casa. Então, todo mundo pode contribuir. Se você tem um sonho, diz, Mari, eu amo missões, mas eu não tenho como ir. Você pode ir através da sua oferta, ajudando o pastor a construir a escola, apadrinhando uma criança. Você não sabe o pouquinho que você dá, o quanto aquilo vai fazer diferença lá na frente. E não só apadrinhando uma criança, não só apoiando a escola, mas às vezes apoiando o próprio missionário que está lá, correndo risco, entregando a sua vida. Eu gosto muito de fazer isso, pastor. Eu e meu marido, a gente apoia muitos missionários mensalmente. E aí, às vezes, a gente diz assim, a gente manda ofertas assim, essa oferta aqui não é para tu fazer nada para a obra de Jesus, para tu sair para jantar com a sua esposa, comprar um tênis novo, é importante, né, fazer algo que seja para ele. Então, você também pode fazer isso.
E também ore, interceda, vá com as suas orações, com os seus joelhos, intercedendo pelo pastor, pela esposa, pelos filhos, que são muitos filhos, né? Muitos. E filhos do coração, filhos que são filhos na fé também. Pastor, muito obrigado, que Deus te abençoe. Foi um prazer te ouvir no culto hoje, te ouvir um pouco da tua história. Amém. E que a tua vida siga dando muitos frutos como tem dado. Amém. Muito obrigado a toda a família aqui e até uma próxima. Vindo para os Estados Unidos, por favor, está mais convidado para estar aqui com a gente. Muito obrigado, carinho de vocês. E entrem, sigam as redes, divulguem. Isso aí. Amém. Muito obrigada para você que nos ouviu. Se você gostou desse podcast, por favor, envie para todo mundo que você conhece. E na semana que vem, nós estamos aqui novamente.